It's not working. Não está funcionando. Ok. Thank you. 大丈夫です、先生。It's working now. Thank you. Bom, existe uma renovação do interesse nos biocombustíveis, principalmente em função da perspectiva de exaustão dos combustíveis fósseis. Nós já vimos que ele representa aproximadamente 85% do suprimento de energia, isso é um problema. E, em segundo lugar, por causa do impacto da queima dos combustíveis fósseis, especificamente com relação ao aquecimento global, e os biocombustíveis ou a agroenergia poderia colaborar na resolução ou pelo menos contribuir para a minimização desses dois problemas. No caso do Brasil, especificamente, entrando na agroenergia no Brasil, eu gostaria de mostrar alguns dados que ilustram a importância dessa fonte de energia para o país. Em 1970, surpreendentemente, há pouco mais de 35 anos, a madeira representava cerca de 64% da energia consumida no Brasil, segundo os dados do Balanço Nacional de Energia, do Ministério das Minas e Energia. A cana-de-açúcar, naquela época, já representava 7% do suprimento de energia, e eu gostaria de enfatizar aqui a participação do petróleo, que naquela época era de aproximadamente 16%. 37 anos depois, houve um aumento significativo dos combustíveis fósseis, né, o petróleo com gás natural e o carvão, aproximadamente 50%. A madeira, que era 64%, passou a representar apenas 13%, e a cana-de-açúcar, que era 7%, aumentou para 18% da nossa matriz energética. Uma coisa interessante do Brasil é que quase 50% da nossa matriz energética é de fontes renováveis, ao contrário da maior parte dos países do mundo, mesmo aqueles ainda em estágios mais iniciais no processo de desenvolvimento. Okay. A evolução do consumo de energia no Brasil é a oferta de energia primária. Ok. Essa é a evolução do petróleo, aqui está em percentagem do total de energia consumido, aproximadamente 40%, né, aqui no final do período. O gás natural, a tendência do gás natural daqui para frente deve aumentar, deve ser de aumento. Carvão no Brasil não é importante, representa uma parcela muito pequena. Isso aqui é energia nuclear, também muito pequena participação. Hidroeletricidade no Brasil é muito importante. A gente percebe aqui a participação dela é significativa. Isso é bom para o país. A madeira, que foi muito importante no passado, hoje já tem uma importância menor, mas ainda bastante significativo no caso do Brasil, né? Essa é a participação da cana-de-açúcar, talvez um dos exemplos únicos no mundo de participação tão grande de uma fonte de energia agrícola na matriz do país, energética do país. E, finalmente, outras fontes de recurso que representam a parcela menor. Apesar de novo, a ênfase, quando a gente fala de agroenergia, ser etanol, nós vimos que a madeira pode se constituir numa fonte também importante. Especificamente no Brasil, ela tem um uso tradicional, principalmente como fonte de calor em queima, e ainda é importante em alguns setores da energia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a produção de carvão utilizado na indústria siderúrgica, carvão vegetal, ainda tem uma importância significativa, né? E o etanol, obviamente, isso já foi bastante enfatizado, e eu gostaria de falar um pouco também sobre o programa do biodiesel, a perspectiva do biodiesel como fonte de energia, do óleo de origem biológica. Eu vou começar com o setor de madeira.
E esse é um dado recente, de 2008, onde a gente observa que do total de madeira consumido no Brasil, cerca de 46% tem outros usos, e esses outros usos, produção de papel, construção civil e coisas do gênero, e mais de 50% da madeira hoje consumida no Brasil tem a utilização como fonte de energia. Aí a importância desse setor, né? Okay. Esse gráfico mostra a evolução do consumo de madeira para fins energéticos para diferentes usos. Então, esse primeiro gráfico mostra a utilização da madeira na forma de carvão vegetal, principalmente utilizado, claro, para a produção de churrasco, mas também principalmente para a indústria siderúrgica. E a gente vê um aumento significativo. Esse gráfico aqui está em toneladas equivalentes de petróleo. Em seguida, já foi mais importante, mas ainda continua importante, principalmente no interior do país, a utilização de madeira nas residências, principalmente no preparo de alimentação das refeições. Como fonte de energia para o setor agrícola, utilizado principalmente em secadores de grãos, ele diminui, mas novamente continua significativo. Esse gráfico seguinte é a utilização para fins industriais e outros usos é relativamente menor. Eu enfatizo de novo, esse aqui é o uso da madeira apenas para fins energéticos. Eu não estou considerando nesse gráfico utilização para a produção de papel e para a construção civil. Infelizmente, os nossos dados de cultivo de madeira não são muito bons. Eu consegui apenas os últimos 3 anos, que a área plantada de eucalipto e de pinos em hectares, nós temos observado nos últimos anos um interesse muito grande nessas culturas. A gente percebe um rápido crescimento, porque, segundo alguns estudos publicados recentemente no país, existe a perspectiva de nós termos uma escassez muito grande de madeira, o preço da madeira está muito atrativo e, com isso, nós devemos observar no futuro próximo uma expansão ainda mais rápida da plantação, principalmente de eucalipto, para fins energéticos. E uma das razões para isso é o preço da energia advinda da madeira, né? Comparando com as outras fontes de energia, ela tem um dos custos mais baixos. Esses últimos 3 é a madeira para energia, carvão vegetal, floresta nativa, obviamente tem um custo muito baixo, porque não existe o custo de plantio, praticamente é o custo da extração, mas claro que esse não é uma fonte de energia que se possa esperar ser significativa no futuro, porque nós não queremos destruir as florestas. Uma fonte mais promissora é essa de madeira vinda de florestas plantadas, que é mais alto do que o custo da madeira vinda de florestas nativas, mas ainda assim bastante menor, o custo é bastante menor em relação às outras fontes de energia. Em razão disso é que a madeira deve ser, no futuro próximo, ainda uma fonte importante de energia no caso do país. O etanol foi bastante discutido aqui em outras palestras e, portanto, eu vou passar rapidamente nas informações que eu trouxe para os senhores hoje. O etanol é conhecido há muito tempo pela humanidade. No começo ele foi utilizado e continua ainda hoje sendo utilizado largamente como alimento. No caso do Brasil, a nossa cachaça, a cerveja, no caso do Japão, o saquê e outras fontes de bebidas alcoólicas, tem no fundo o mesmo princípio da produção do etanol a partir da cana-de-açúcar e outras fontes